Olá, muito boa tarde. Assinala-se este ano o 4º centenário da morte de Frei Agostinho da Cruz, um poeta da Rábida que vamos conhecer com Rui Ventura, convidado do programa Eclésia, para apresentar também as iniciativas promovidas pela Diocese de Setúbal para assinalar esta data. Primeiro mostramos-lhe outras notícias da atualidade. A luz e a lente ampliadora da santidade, nas palavras de Dom José Tolentino Mendonça. O bibliotecário e arquivista da Santa Sé, Dom José Tolentino Mendonça, esteve na Semana da Vida Consagrada, realizada em Fátima, para ajudar os participantes a aprofundar o chamamento à santidade na Sagrada Escritura. O novo arcebispo português, a trabalhar no Vaticano, centrou a sua mensagem no Antigo e Novo Testamento para mostrar que a santidade é possível. É muito importante ler a Sagrada Escritura, partindo também dos desafios do presente e daquilo que hoje o Espírito coloca no nosso coração. Há muitas chaves para abrir este livro de uma forma pertinente, que nos desassossegue. Apesar da Sagrada Escritura ser um manancial de testemunhos sobre a santidade, a época contemporânea também tem vozes que ajudam neste caminho iluminador. E essa santidade de Deus atravessa e é a fonte-nos em ambos os testamentos, mas enquanto no Antigo Testamento a santidade se mantinha numa linha de separação entre o puro e o impuro, entre o sagrado e o ordinário, Jesus faz de facto uma viragem. Aproximação, seguimento e missão são três palavras-chave para entender o conceito de santidade. Uma linha explicada por Dom José Tolentino Mendonça na Semana da Vida Consagrada, subordinada ao tema O Desafio da Santidade no Mundo Atual. São três palavras muito importantes no conjunto da teologia neotestamentária, porque quando Paulo, por exemplo, escreve às suas comunidades, ele dirige-se aos santos que vivem em Corinto, ou aos santos que vivem em Filipos ou em Roma, porque o cristão é santificado pelo próprio batismo. O episódio das bem-aventuranças são um retrato da santidade de Jesus. A santidade não é uma luz para ficar escondida, mas para brilhar no meio do mundo. Todavia, existem tentações que são obstáculos escuros a esta luz. Falar da tentação é falar com realismo da condição humana, que é uma condição marcada pela fragilidade, pela precariedade e pelo pecado. Falar da santidade é dar a conhecer a misericórdia de Deus, que é capaz em cada momento de reconstruir. A santidade é uma vocação universal. O discurso sobre a santidade na Sagrada Escritura é uma lente que amplia porque é relacional. Nos santos nós vemos claramente porque é que os santos são para nós grandes modelos de vida, são grandes exemplos. Porque neles é mais transparente, é mais visível aquilo a que todos nós somos chamados. E por isso a santidade é sempre uma lente que nos ajuda a perceber melhor os dinamismos de Deus na história. Dom José Tolentino Mendonça mostrou às religiosas e religiosos na Semana da Vida Consagrada as raízes da santidade na Sagrada Escritura. É difícil ser santo nos tempos de hoje? Os consagrados e consagradas deram a resposta. O desafio da santidade no mundo atual foi o tema da Semana da Vida Consagrada que se realizou em Fátima. Centenas de religiosos e religiosas desta família estiveram em sintonia para aprofundar os caminhos que levam à santidade. Trajetos que têm curvas, todavia, através da sabedoria e aplicação, é possível chegar lá. Naturalmente, a maioria de razão, aqueles que se consagram ao Senhor e que consagram toda a sua vida, naturalmente que é um caminho de santidade, é aquilo que somos convidados a percorrer. E
Santidade não significa necessariamente a perfeição, somos também tocados pela imperfeição, pela fragilidade, mas procurando que de facto o nosso caminho seja cada vez mais aproximar-nos desta perfeição de Deus. Eu penso que não é difícil, porque viver segundo a vontade de Deus e o ponto mais importante para mim, para ser santo, é não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Depende como se entender a santidade, não é? Porque nos tempos que correm, a gente sujando as mãos também pode ser santo, não é? Creio que nós temos que estar atentos uns aos outros e também atentos a este mundo e, sobretudo, como emérito, rezar por aqueles que estão no ativo e oferecer a nossa vida, como os pastorinhos de Fátima e como Nossa Senhora lhes pediu, para oferecerem toda a sua oração, os seus sacrifícios, pela conversão dos pecadores. Para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade está reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Hoje em dia as solicitações, as tentações são muitas e as pessoas pensam que têm que ter as últimas novidades da técnica e também do conhecer todo mundo, viajar e por aí fora. Eu creio que as solicitações são muitas, mas creio que Deus nos deu a liberdade, a consciência para poder também resistir às tentações e desfrutando dos bens deste mundo, mas não pensar só em nós, pensar também nos outros, não é? Há mais solicitações e acho que é aí que o mundo espera de nós esta profecia e este acreditar que a santidade é possível no mundo de hoje. É difícil nos dias de hoje. De certo modo é difícil porque as pessoas não compreendem. Partilhar a palavra, caminhar com os bons exemplos. Neste período quaresmal, os cristãos são chamados a uma atenção redobrada. Só oferecendo o seu testemunho nesta vivência diária se ajuda o próximo a crescer na fé. A Quaresma é um tempo introspectivo e também um tempo em que nós vemos os nossos semelhantes e não ficamos indiferentes. Por isso, as três ações muito aconselhadas para a Quaresma, que é a oração, mas também é o jejum e é a partilha, não é? E, portanto, a gente tem que partilhar e ver, primeiro conhecer a vida do mundo, das pessoas e partilhar com elas. Para além das reflexões, os consagrados presentes nesta atividade tiveram a oportunidade de conviver e se conhecerem melhor. A caminhada para a santidade passa pelo diálogo. É bom conhecermos-nos umas às outras, porque há congregações que nem sequer nos conhecem, nem nós as conhecemos, e assim conversando há mais aproximação. Penso que é fundamental, cria comunhão, cria fraternidade, que penso que é o que deve existir também na vida religiosa e este encontro é propício a isso naturalmente. Centenas de consagradas e consagrados debateram em Fátima o desafio da santidade no mundo atual. Um caminho que ajuda a transformar o mundo e a ficar com outro rosto. O Bispo de Évora destacou na Academia Portuguesa de História o legado de Dom Augusto Eduardo Nunes. Dom Augusto Eduardo Nunes foi arcebispo de Évora entre 1885 e 1920, período rico em mudanças em Portugal, com a transição da monarquia para a República, a chegada da Revolução Industrial e todo o debate que se gerou à volta dos ideais socialistas e comunistas. Numa conferência na Academia Portuguesa de História, o atual arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, destacou uma figura que foi profética, em primeiro lugar, quanto ao papel que a Igreja Católica tinha de ter no meio destes acontecimentos. Dom Augusto Eduardo Nunes é um homem que vê longe e que percebe nitidamente que uma igreja atada a um regime
é uma espécie de ave numa jaula ou numa gaiola de ouro, que não voa e, portanto, era necessário fazer uma nova estrada, um novo caminho, uma nova experiência. Uma igreja que tinha que aprender a ser livre, ter opinião e, como tal, ele concordava perfeitamente que os católicos vivessem a sua militância partidária e fizessem a proposta na liberdade exatamente para uma igreja livre. Ele foi percebendo com clareza que era necessário o direito à associação, através dos círculos operários católicos, foi fazendo a defesa de um embrião de sindicalismo, foi fazendo a proposta de que os trabalhadores se unissem para dialogar de uma maneira organizada com o poder patronal e foi falando à entidade patronal na necessidade de perceberem que não poderiam sobreviver sem os operários. Grande parte destas ideias estão expressas em duas das principais obras de Dom Augusto Eduardo Nunes, Socialismo e Catolicismo, e o Munus Social da Igreja, esta segunda escrita em 1880, ainda como aluno da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra. Um texto que chamou a atenção do Papa Leão XIII, que anos mais tarde publicaria a encíclica Rerum Novarum, precisamente dedicada às questões do trabalho e aos desafios dos operários. É muito interessante vermos como ele faz a leitura da importância da mudança dos corações, que não se vai mudar a sociedade, de facto, através de estruturas exteriores, externas ao homem, mas que a mudança vem de dentro do homem. E por isso é fundamental o encontro do homem com Cristo, para que se torne irmão do outro homem e não lobo do outro homem. Ele vai dizendo que, se não houver mudança de coração, todas as mudanças estruturais vão terminar por novas formas de exploração. O atual arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, é doutorado em História pela Universidade Internacional de Phoenix, nos Estados Unidos da América, e escolheu como tema da sua tese precisamente a vida de Dom Augusto Eduardo Nunes, no contexto da Primeira República em Portugal. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Faleceu há 400 anos o poeta da Rábida Frei Agostinho da Cruz. O Rui Ventura está hoje connosco para falar deste poeta e das iniciativas que assinalam o 4º centenário da sua morte na Diocese de Setúbal. Ventura, boa tarde, obrigado por estar neste programa. Já lá iremos a essas iniciativas que vão recordar a poesia de Frei Agostinho da Cruz. Antes pedi-lhe que nos desse a conhecer quem foi este poeta que viveu na Arrábida. Sendo um poeta de referência na história da Arrábida, é bom que se diga que o Frei Agostinho da Cruz é muito mais do que isso. É uma referência nacional pela sua obra e pela importância dela. É um poeta que, sendo ainda contemporâneo de Camões, já ultrapassa esse limite temporal e é um poeta que tem a curiosidade de ter uma obra que só muito tardiamente foi divulgada. Ele é um homem que tem uma grande fama em vida, fama de santidade inclusivamente. A obra dele em vida pouco ou nada foi divulgada, meia dúzia de poemas em livros de outras pessoas, e só muito tardiamente, já no século XVIII, é que foi feita a primeira antologia em 1771. O facto é que é um poeta que, apesar destas condicionantes todas, foi sempre uma referência na cultura portuguesa até aos nossos dias, e é por isso mesmo que o vamos celebrar. Como aconteceu esse percurso na vida dele, desde Ponte da Barca até a Arrábida? É um percurso curioso, porque ele nasce em Ponte da Barca em 1540, não sabemos bem a idade, mas logo muito cedo entra ao serviço de membros da Casa Real, de um neto de Dom Manuel chamado Dom Duarte. Provavelmente terá vivido no Paço Ducal de Guimarães,
uma vez que a mãe de Dom Duarte era duquesa de Guimarães. Ele diz-nos que passou a juventude na Ribeira do Tejo e do Mondego, portanto, provavelmente em Coimbra e em Lisboa. O facto é que aquele ambiente cortesão não é um ambiente que lhe agrade muito, e por volta dos 20 anos, em contacto com o frade arrábide, que era o Frei Jácome Peregrino, ele decide mudar de vida e radicalmente entrar na mais radical das vias do franciscanismo, que era o franciscanismo arrábide. E com esses 20 anos, toma hábito no convento de Santa Cruz de Sintra, no célebre convento dos Capuchos, e a partir daí toda a vida dele é de um capuchinho com grande radicalidade de vida, mas também com grande independência na sua ordem, diga-se de passagem. E essa é uma marca da sua vida, da sua biografia, as escolhas radicais que faz. Sim. Ele inclusivamente tem um poema em que diz que quando decide entrar para a ordem dos franciscanos arrábidos, destrói toda a obra literária que tinha escrito até aí e passa a escrever uma poesia que, sendo muito autobiográfica, tem sempre uma finalidade, que é a finalidade da libertação, mas a libertação através da contemplação das chagas de Cristo. Porque ele entende quase como uma premonição o facto de ter nascido em dia de Santa Cruz, toma hábito no dia de Santa Cruz, e isso foi algo que marcou a vida dele ao ponto de ele ter adotado o nome Agostinho da Cruz, quando ele se chamava Agostinho Pimenta. O tema e a pessoa de Jesus Cristo percorre os seus versos constantemente? Sim, constantemente. É o Cristo da cruz, o Cristo chagado, o Cristo sofredor, mas sobretudo o Cristo que se faz irmãos dos homens, e do seu sofrimento. Libertador, do tema da liberdade. E através daí, contemplando as chagas de Cristo e meditando a partir delas, o Frei Agostinho da Cruz diz-nos que é uma via de libertação para todos nós. Porque deixamos de ligar aos constrangimentos do dia-a-dia, aos problemas do dia-a-dia, e passamos a ter um objetivo maior e mais alto. Que oportunidade vai agora acontecer para revisitar a sua obra, para conhecer melhor Frei Agostinho da Cruz na celebração dos 400 anos da sua morte? Bem, quando começámos a planear estas comemorações, em conjunto com o Sr. Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal, o nosso objetivo foi sempre duplo, que é dar a ler Frei Agostinho e, em segundo lugar, mostrar até que ponto ele ainda é atual. Daí que as comemorações abram no dia 16 de março, precisamente não só com uma missa de ação de graças, mas com o lançamento de uma antologia de Frei Agostinho. Porque é um poeta que desde finais do século XX que não é editado. E a partir daí há uma série de iniciativas, como, por exemplo, dia 8 de junho, um colóquio em Sintra à volta da obra dele. Antes disso, logo em abril, teremos um colóquio também em Santarém, num dos locais onde ele viveu. Vai haver depois um ciclo também de conferências na Arrábida, exposições, portanto, uma série de iniciativas, mas com este objetivo duplo, dar a ler e atualizar ao fim e ao cabo Frei Agostinho, dizendo que ele é atual ainda. Vale a pena lê-lo hoje em dia. Vai por aí muito também o convite que o próprio Dom José Ornelas faz para esta iniciativa dos 400 anos, afirmando que é uma oportunidade para aprofundar as raízes sadinas, e nomeadamente do ambiente da Arrábida, e de encontrar novas formas de dizer hoje o que eram as causas, o que eram os valores que percorrem a poesia de Frei Agostinho da Cruz. Sabe que é algo muito curioso. A época de Frei Agostinho da Cruz e a nossa, apesar de estarem há 4 séculos de distância, são épocas muito parecidas, épocas muito conturbadas, com grandes problemas políticos, sociais, morais, etc. E é muito curioso que, se nós lermos devidamente a obra de Frei Agostinho, apanhamos lá, ao fim e ao cabo, as vias universais que nos permitem, ao fim e ao cabo, salvar-nos também nesta época conturbada em que nós vivemos. E é por isso que ele é muito atual e continua a ser lido e a ser apetecido, ao fim e ao cabo. E novamente por esse tema da libertação a que conduz a Cruz de Cristo. Há um verso dele que diz tudo, em que ele diz que não há melhor manjar que a liberdade. Que é algo estranho para um poeta que morre em 1619. O facto é que ele desenvolve todo este tema na sua poesia, pondo a tónica na liberdade e na libertação e dizendo que ela só nasce se nós tivermos uma permanente saudade de Deus. E por aí chegaremos, digamos assim, ao corte com
com os problemas do dia a dia, ao fim e ao cabo. Falemos também da Rábida. Que ambiente foi esse, o propício para que Agostinho da Cruz escrevesse os seus poemas, e que oportunidade é hoje também para descobrir até o próprio ambiente da Rábida como um ambiente de contemplação? É muito curioso que o Frei Agostinho da Cruz, que frequentaria a zona da Rábida ainda em jovem, porque ele estava ligado à Casa dos Duques de Aveiro, que tinha o Paço em Azeitão, só muito tardiamente consegue viver na Rábida. Portanto, em 1605, já muito próximo da morte, só os últimos 14 anos. Mas ele tem como objetivo de vida, ao longo dos anos, viver lá. E porquê? Porque a Rábida, aliás, ainda antes da cristianização, é um território, por excelência, um monte sacro. Um monte que, ao contrário do que acontece hoje, muito isolado, apesar de estar muito próximo de meios urbanos como Lisboa ou Setúbal, mas muito isolado, muito propício à contemplação. E, sobretudo, aquela ligação entre a serra, a vegetação e depois o mar é propícia a esse ambiente de recolhimento, que é bom não só para nos aproximarmos de Deus, como também para nos aproximarmos da palavra através da poesia, não é? Um ambiente a redescobrir também através de Frei Agostinho da Cruz. Sem dúvida. Porque a Rábida lá permanece. Apesar da Rábida de hoje já não ser a Rábida de Frei Agostinho, enfim. Claro que sim. Agradeço-lhe, Rui Ventura, o ter estado aqui a apresentar estas iniciativas que vão assinalar os 400 anos da morte de Frei Agostinho da Cruz. Uma oportunidade, sem dúvida, para redescobrir a sua poesia. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E mais logo é na Antena 1 que lhe fazemos companhia, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.